Existem dois tipos de sentimentos acerca de arrependimento. Existe o arrependimento, que seria uma espécie de remorso soberba, que a pessoa tem uma soberba muito grande por não se admitir ter errado, porque ela se sente perfeita. E existe o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Você vai ter que identificar qual é o arrependimento que você está sentindo, se é o fake ou se é o arrependimento verdadeiro. Essa aula é como se perdoar e recomeçar. Muitas de nós, inclusive eu, temos um passado que não nos orgulhamos. Primeiro ponto é que se você não se orgulha de muitas coisas do seu passado, se de fato você tem humildade de se arrepender, significa que você está à frente de muitas pessoas, que você tem mais sabedoria. Em Provérbios tem um versículo que eu gosto muito que diz pra gente buscar a sabedoria muito mais forte, com muito mais força de vontade do que a gente busca o ouro. Por quê? Porque o ouro, ele significa o dinheiro. E o dinheiro, ele acaba, ele vai. E a sabedoria? A sabedoria faz com que você encurte o seu caminho de sucesso, de uma vida frutífera. Então, uma pessoa que ela é sábia, ela alcança uma vida ordenada muito mais rápido do que uma pessoa que, por exemplo, só tem dinheiro. Então, vamos supor que a pessoa só tem dinheiro, ela tem o ouro, mas ela não tem a sabedoria. Essa pessoa que só tem dinheiro, ela tem várias doenças, porque ela come tudo errado, ela tem um relacionamento abusivo, porque ela toma decisões erradas, porque ela não tem sabedoria. Então, quando você tem sabedoria, é como se você tivesse o conhecimento das leis de Deus, dos princípios que regem o mundo. Para começar, você entendendo que existe o caminho certo e o caminho errado. Não existe o meio termo, certo? Então, quando você entende que é correto você se arrepender de várias situações e erros do passado, quando você adquire essa maturidade, é porque significa já que você está à frente de muitas pessoas, que você é uma mulher sábia. Porque a maioria vai dizer: eu não me arrependo de nada, tudo que eu fiz eu precisava fazer, não me arrependo de absolutamente nada. Quem já viu uma mulher arrogante desse jeito? Talvez você seja essa mulher, talvez não, talvez você esteja nesse outro grupo de mulheres que realmente entendem a importância do perdão. E eu quero te contar algumas coisas importantes em relação a esse assunto. Primeiro de tudo é que considerar não é culpar. É importante que a gente considere o lugar de onde a gente veio. Eu vim de uma família extremamente desestruturada, onde os meus pais, eles se batiam, brigavam, se xingavam, a coisa era feia mesmo. Eu não sei se eu já te contei, teve uma briga dos meus pais que meu dedo quebrou em 3 partes, porque eu coloquei a mão e aí eles brigaram, fecharam a porta, não viram meu dedo. Passei a noite toda no hospital, no outro dia eu tive que mentir na escola, falando que não é nada, escorreguei, caí. Minha vida era muito conturbada, era uma vida muito difícil. E eu considero esse meu passado quando várias coisas acontecem nos dias de hoje e eu penso, talvez esse meu comportamento tenha ligação com aquele momento, com aquele pensamento, com aquela atitude, com aquele ambiente. Eu considero, eu não culpo. Então, primeiro fato para você aprender a se perdoar. Primeiro, a gente está construindo aqui, tá? Primeira coisa é
de fato, você considerar o seu passado, o ambiente onde você foi criada, mas não culpá-lo. Eu quero te falar algumas características que moldaram o meu passado, que moldaram a Fran, que se tornou uma adulta de 20 e poucos anos, muito infantil. Foi somente aos 24 anos que eu comecei a realmente mudar de percepção, de vida, buscar uma mudança de fato. Algumas características que eu era: infantilidade, falta de modos, carência, falta de domínio próprio, falta de inteligência e vários vícios, principalmente o vício da gula, tá? Eu comia desenfreadamente, eu realmente tinha esse vício. E eu fui moldada assim, eu fui criada assim. Eu não lembro dos meus pais falando sobre bons modos, sobre educação, como se portar à mesa, como tratar as pessoas. Eu não me lembro dos meus pais me ensinando sobre virtudes, me ensinando a palavra de Deus. Eu não me lembro absolutamente nada disso, porque eu não tive de fato isso, né? A minha mãe e meu pai, eles trabalhavam muito, eu ficava jogada por aí, e eu até entendo várias situações, mas é importante que a gente considere isso, é importante que a gente saiba os fatos. A gente não pode negar os fatos, negar o que aconteceu com a gente no passado. E é importante também você entender que tudo que os seus pais ou as pessoas que te criaram te deram foi absolutamente tudo que eles tinham. Se foi muito ou pouco, não importa. Era tudo que eles tinham. Os meus pais, eles aprenderam daquela forma, então eles me deram o melhor deles. Por isso eu sou grata. Você precisa entender, você precisa sentir também isso, ser grata por eles. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você precisa entender que nós fomos criadas com tendência para o mal, com tendência para os vícios. Se eu te falar, o que você prefere? Você prefere ficar a tarde toda dormindo ou você prefere trabalhar? Você vai dizer, vou ficar dormindo? Assim, preferencialmente falando, o ser humano ele prefere a preguiça, prefere os vícios do que as virtudes, preferencialmente falando, porque nós fomos criados assim. E é engraçado que existem dois pensamentos: o pensamento de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, e o pensamento de que o homem, de fato, ele já nasce com a maldade, tá? Esse pensamento de que o homem, ele é bom e a sociedade o corrompe, ele vem de Rousseau, tá? Então, olha só o que ele diz: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que ele quer dizer? Que o homem, antes da sociedade começar a existir de fato, sociedade organizada como vemos hoje, quando era cada um por si, o homem ele era livre. Mas a verdade, isso é totalmente errado. Rousseau estava completamente errado, porque o homem ele é extremamente egoísta, ele sempre busca, se mesmo antes da sociedade um homem ele visse uma terra que ele preferisse aquela terra e não a outra, ele ia brigar com aquele outro homem. Enfim, o homem sempre foi, ele sempre agiu, eu falo homem e mulher, né, obviamente, o ser humano, sempre agiu por mero egoísmo. Então, tem um outro pensamento de uma pessoa muito mais inteligente, que é Hobbes. Thomas Hobbes tem o pensamento de que o homem, ele é o lobo do homem. Então, significa que o estado natural do homem é o estado de guerra constante, onde o homem é egoísta e busca a autopreservação a qualquer custo, ok? E aí, com quem que eu fico? E com qual é a verdade? A verdade, ela não é relativa. Rousseau estava, de fato, errado. A verdade não depende dos olhos de quem vê. Existe a verdade e existe a mentira. Na verdade, como que a gente descobre? Se a gente olhar para a palavra de Deus, e aqui eu estou te dando dois argumentos, um argumento universal e um argumento para quem é cristão, mas se a gente olhar a palavra de Deus, ela diz exatamente o que o Hobbes diz, que o homem, de fato, nasceu inclinado para o mal, que o homem nasceu com o pecado, certo? Então, aquilo que as pessoas, em geral, universalmente falando, chama de vícios, que o homem nasce inclinado para os vícios, nós, cristãos, podemos dizer que o homem nasce inclinado para o pecado, tá? Porque vícios e pecado são a mesma coisa. Então, Romanos 5,12, para você ter uma noção, abre aspas. Por isso, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, a coisa mais importante que você deve aprender é a respeito da sua natureza como ser humano. Então, a mulher precisa, você precisa aprender sobre a sua natureza. Que antes de você ser uma mulher, você é um ser humano. Antes de você querer ser feminina, você precisa querer ser uma pessoa melhor. E você só vai conseguir alcançar um melhoramento pessoal quando você entender esses conceitos que eu te passo aqui, que muito provavelmente você não encontra em vários lugares. Por exemplo, a qualidade dos psicólogos da modernidade é terrível. Por quê? Porque nem os professores, existem pesquisas que dizem isso, que os professores das universidades não leem nem 2 livros por ano. Como que uma pessoa pode ser inteligente? Como que uma pessoa pode ensinar a outra? Só ensinam abobrinhas, muitas vezes, a maioria das vezes. Então, você não aprende esse tipo de coisa em qualquer lugar. Por isso, você entendendo que, bom, ok, o homem ele nasce inclinado para o mal. Se ele nasce inclinado para o mal, se a natureza do homem é ser mal, ora, obviamente, todas as suas decisões, todas as suas ações, se não forem pautadas na moralidade, se não forem pautadas nas virtudes, serão ruins, serão maus. É por isso que vemos lares destruídos, pessoas com vários tipos de problemas, etc, 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 etc. É por isso que vemos, muitas vezes, mulheres abortando, né? Fazendo aborto, etc. E veja só, é muito provável que você tenha cometido um erro muito grave e você precisa entender que você cometeu esse erro porque você não estava moldada na mulher que você precisaria estar. Você estava num outro eu, digamos assim. Num eu que era movido pelos impulsos. Num eu que era movido pela malignidade do mundo. Pela sua própria natureza. Então, quando você olhar para esse mal que você fez, seja um mal de destruição, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você precisa se perdoar. Pode ser que você tenha destruído o seu casamento, pode ser que você tenha realmente matado um bebê no ventre, pode ser qualquer coisa, pode ser que você tenha sujado o nome de uma pessoa muito amada, você pegou o cartão de uma pessoa emprestado, falou que ia pagá-la, isso deu uma série de problemas para ela. Pode ser qualquer coisa que você tenha feito no seu passado e que tenha te dado um peso muito grande de arrependimento, de dor, de vontade de desistir até porque como que você vai prosseguir com essa sensação, com essa situação toda? É difícil pensar em tudo isso, mas é o primeiro ponto que você tem que entender quando você olha para esse seu passado, é você entendendo a sua natureza, o que fez, o que estava dentro de você que fez você tomar essas atitudes, que fez você agir daquela forma. Você deve se tornar uma outra mulher. É por isso que eu digo sobre nós sermos mulheres irreconhecíveis. O que é você se tornar uma mulher irreconhecível? É você de fato mudar completamente. É a pessoa que te conhecia ano passado, nesse ano ela olhar para você e ver uma mudança de forma explosiva, de uma forma completa, de uma forma assustadora. Não só uma mudança no seu exterior, mas principalmente uma mudança no seu interior. Nós só conseguimos isso, primeiro, entendendo um pouco sobre o nosso passado, por que nós vivemos e agimos como vivemos e agimos. Depois, entendendo sobre a nossa natureza, reconhecendo que a nossa natureza é maligna, é para o mal. Então, eu vou sempre tender a ser egoísta. Eu vou poder, muito provavelmente, eu vou cair no vício da inveja, de sentir inveja, ou eu vou cair no vício da gula, ou na avareza, de adorar o dinheiro, de não desejar que aquela amiga
consiga algo tão valioso para você, porque daí você vai se sentir mal, que seria o sentimento da inveja, para que nós vivamos de uma forma mais ordenada, e não significa que nós não erraremos mais, mas significa que nós iremos, de uma vez por todas, entender como as leis, os princípios da vida funcionam. Com a sabedoria, que é a chave para tudo isso, a maioria das pessoas irá viver sem ao menos descobrir que viveu a vida toda de forma errada. Você saber que o que você fez foi errado, que o que você fez de fato merece o seu arrependimento, é tão diferenciado nos dias de hoje, que as pessoas estão tão arrogantes. Somente mulheres egocêntricas e que se sentem perfeitas não dizem: eu não me arrependo de nada do meu passado. Se você se arrepende, parabéns, significa que você é uma mulher humilde. Só que, para você se arrepender dos maus feitos do seu passado, é necessário que você tenha a humildade também de se perdoar. Então, a primeira coisa que eu penso quando a gente fala em auto-perdão, em ter piedade consigo mesmo, eu penso que se até Deus me perdoou, quem sou eu, né? Que mísera pessoa sou eu para não me perdoar? Eu acredito que é uma espécie de arrogância, como eu cheguei no começo dessa aula, estou no final já falando para você sobre algo que eu te falei no começo. É uma espécie de arrogância quando você se coloca numa posição de que não teria a capacidade de errar, que é perfeita. Então, uma pessoa que ela tem muita dificuldade de perdoar o outro, ela também tem dificuldade de perdoar a si mesma, porque ela não tem piedade. Ela não tem piedade com o outro e nem com ela. Por quê? Porque ela tem arrogância, soberba. O que isso significa? Ela se sente perfeita. Se ela é perfeita, ela cobra a perfeição do outro. Então, ela não vai perdoar o outro. E aí, quando ela errar, ela não vai perdoar a si mesma, porque ela se sente perfeita. Então, minha querida, para você se perdoar, você precisa de humildade, entendendo que você não é perfeita. E que se até Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? E por fim, imaginando-se a mulher que você deseja se tornar, uma mulher de virtudes, e trabalhando duro até se tornar. O recomeço vai vir desse trabalho diário da busca por virtudes. Somente as virtudes deixarão a sua vida ordenada de verdade, para que você recomece. Não consigo ver uma outra forma de se perdoar, não consigo ver uma outra forma de recomeçar, a não ser essa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.